e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda bem forte o Vigário. É um culto de família, é um culto do qual se celebra a família, esta linda instituição que o céu criou para que ela procriasse e de tempos em tempos alcançasse gerações. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas que existem aqui algumas revelações de Deus ao nosso coração que eu quero compartilhar contigo. A Bíblia diz que Ana é estéril, porque Deus havia cerrado a sua madre. Não foi os demônios, não foi uma esterilidade genética que impedira Ana de poder carregar uma criança no seu ventre. A Bíblia diz que era permissivo de Deus, era Deus permitindo que ela não pudesse engravidar-se e carregar nos seus braços uma criança. É Deus dizendo para algumas pessoas que entraram na casa do Senhor nessa noite: existem batalhas que são permissivas por Deus, porque Deus quer extrair de você, Deus quer extrair da sua casa, Deus quer extrair da sua família algo que Ele ainda não extraiu. A Bíblia diz que Ana agora é perseguida, porque a Bíblia diz que a esposa, uma das esposas do seu marido Eucana, por nome de Penina, ela tem muitos filhos, ela tem o privilégio de carregar muitos filhos, e tendo esse privilégio, a Bíblia diz que ela irrita Ana. A Bíblia diz que ela provoca Ana, para ver se Ana sai do sério, pastor Felipe. Ela vai provocando, ela vai tentando tirar Ana do sério. E quantas vezes Naracaia subicante o remaga, quando você está no vento, quando a sua casa está passando por dias maus, muitas vezes pessoas são levantadas para provocar, para tentar tocar naquilo que está aberto como ferida na sua alma. E a Bíblia diz que Ana não abre os lábios, Ana continua ligada nos céus. É Deus dizendo para alguém: todas as vezes que você for provocado, não é para você descer ao nível de quem está te provocando. É Deus dizendo para alguém: todas as vezes que alguém tentar te irritar, tentar tirar você do sério, tentar tirar você do Espírito, tentar colocar você na carne, é o Espírito dizendo: fica na posição que eu te coloquei, fica do jeito que eu te coloquei, não saia do pique a folha na direção que o céu te colocou. Oh, glória! A Bíblia diz que uma vez por ano, o marido de Ana e o marido de Eucana, porque no Velho Testamento era normal ter 2 ou 3 mulheres, a partir do Novo Testamento já não tem mais essa permissividade, a não ser dentro de alguns países que existe essa permissividade, mas dentro da nossa nação brasileira não tem essa lei que permita, que um marido tenha 2 esposas, 3 esposas, mas no Velho Testamento se tinha. E perceba que a Bíblia é muito clara que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Muitas vezes, quando se casava no Velho Testamento, tendo 2, 3 vezes casamento, era para fazer alianças políticas, era para
os povos. Só que a Bíblia é muito linda do que é quando ela nos revela que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. A Bíblia diz que uma vez por ano ele sobe ao templo. Para que, apóstolo? Para sacrificar. Não vinha no culto como nós vemos, chegamos aqui uma vez, 3 vezes na semana. Era uma vez por ano. Ele ia para sacrificar. E a Bíblia diz, eu começo a pregar aqui, a Bíblia diz que ele, como sacerdote da casa, tem marido aqui, diga glória a Deus. Tem marido aqui, diga aleluia. Como sacerdote da casa, era ele que ia sacrificar por Ana, por Penina e pelos filhos. Oh meu Deus! Tudo que a folha cante o remaga. Era ele que ia para o templo, era ele que apresentava oferta, era ele que se preparava o ano inteiro para pagar o sacrifício e sacrificar no templo, pela vida das esposas, pela vida dos filhos. Há uma inversão de valores no nosso tempo. Existem muitos homens, porque é culto da família, e eu preciso entregar isso aqui. Tudo que a folha, existem muitos maridos transferindo responsabilidade às suas esposas. E eu quero ser profeta e entregar o que o céu me revelou no final desta tarde. Você é o sacerdote da sua casa, você que é o provedor da sua casa, você que é o protetor da sua casa, é você que direciona, é você que dá destino. A dúvida e a séria, porque no tempo que estamos, nós estamos vendo a inversão de valores. Sacerdotes colocando a responsabilidade nas esposas e muitas vezes nos filhos, e o papel do sacerdote não está sendo feito. Mas eu quero te dizer nesta noite, homem de Deus, no Miranda e Comanás, Deus levantou você para cuidar da sua esposa, Deus levantou você para cuidar dos seus filhos, Deus levantou você para ser referência na sua casa, Deus levantou você para sua esposa olhar para você e ter a alegria de ter você como marido e sacerdote de dentro da sua casa. Perceba que Eucana faz isso uma vez por ano, uma vez por ano, por Ana e por Penina, porque é o papel dele. Nós não podemos transferir o nosso papel às nossas esposas. Nós não podemos transferir o nosso papel aos nossos filhos. Existem filhos que são os maiores de casos primogênitos, que muitas vezes tomaram responsabilidades que eram do sacerdote. Oh meu Deus! Só que o Espírito de Deus te trouxe para esse culto da família, para fazer você entender qual é o papel do sacerdote, qual é o papel da esposa e qual é o papel dos filhos. O papel do sacerdote é trazer proteção, o papel do sacerdote é trazer provisão, o papel do sacerdote é sair pela manhã e chegar pela tarde com o pão de cada dia. Duriande combinar a cega, cante o remaga. O papel do sacerdote é trazer proteção sobre a casa, sobre a família. Tudo que a cega, a Bíblia diz que Eucana está fazendo este papel. A Bíblia diz, e aí eu me apaixono pela Bíblia, porque a Bíblia diz que Jó fazia a mesma coisa. Uma coisa linda é ter sacerdote em casa. Oh, aleluia! Porque Jó fazia a mesma coisa. A Bíblia diz que Jó sacrificava pela esposa e pelos pecados dos filhos. Ele se dobrava diante de Deus, dizendo: Deus, perdoa os meus 10 filhos, porque eles fizeram um banquete na casa do primogênito, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do décimo, e porventura, se eles pecaram, eu estou aqui como sacerdote, eu estou aqui como pai deles, me dobrando diante do Senhor e pedindo perdão ao Senhor pela vida deles,
para que eles possam ser perdoados pelo meu clamor que ecoa da terra e vai subindo de encontro ao céu. Eneriacanjo, Rebiassúria, Camanjo, Gabinácia. É Deus dizendo que coisa linda é quando o homem entende qual é o seu papel. A Bíblia diz que Eucana está sacrificando, porque ele olha para Ana. Já é costume subir uma vez por ano. Só que quando ele olha para Ana, ele ama Ana. Como é que um marido que ama a sua esposa consegue ver ela não poder dar a luz e não fazer nada? Como é que um esposo vê uma esposa passando por dias difíceis e maus e ele não faz nada? A Bíblia diz que Eucana, ele se posiciona e diz: eu vou fazer a minha parte, para que os céus possam privilegiar a vida de Ana. A Bíblia diz que agora Ana sobe junto com Eucana. A Bíblia não diz quantas vezes Ana subiu, mas no texto que lemos, Ana sobe. Eu quero crer, sem ferir o texto, que Ana talvez subiu várias vezes, mas nesta vez Ana vai fazer o que ela não fez nas outras vezes. Deus dizendo para algumas mulheres aqui: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com a própria mão a derruba. Deus dizendo: tem coisa que você está fazendo há 10 anos, mulher, e não está mudando nada. Deus está dizendo: muda, o que você está fazendo, muda o seu nível de oração, muda o seu nível de consagração, muda o seu nível de descida. Muda o seu nível de mergulhar nos rios de Deus. Eu quero ver se esse marido não é tocado pela presença, se esse marido não é quebrado pela mão de Deus, se esse marido, o caráter não é transformado, se esse marido não é tocado pela mão do Todo-Poderoso. Mas se você ficar fazendo a mesma coisa, você vai colher os mesmos resultados. A Bíblia diz que Ana está no templo. E a Bíblia é linda, porque a Bíblia diz no verso 7: assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, porque no mínimo ela não subia, porque no mínimo Penina não subia, e por isso ela provocava Ana: vai lá mais um ano, vai lá tentar a sorte mais um ano, vai lá clamar a Deus para ver se ele abre a sua mão mais um ano, Ana. Porque perceba comigo que quem tem domínio próprio consegue ser provocado, mas quem ainda não tem domínio próprio, qualquer faísca pega fogo. Por quê? Porque muitas vezes não se tem domínio de si. Existem pessoas preocupadas com as outras, esquecendo de dominar a si próprio. Eita, Naravassumiande dominar a série, cante o remaga. Existem mulheres preocupadas com tantas coisas, mas esquecendo de dominar a si própria. Porque a Bíblia diz que Ana domina a si própria. A Bíblia diz que Ana é provocada, Ana é irritada, mas ninguém tira Ana do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Ana sobe, não come e nem bebe, nem come e nem bebe, ao ponto que Eucana chega nela e diz: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Olha, o sacerdote que está indo tudo bem, fazendo tudo certo, entrando para uma vertente, para um caminho no Biélia, que Deus não no rebiaçai, que Deus não está no cerne, porque Ele está dizendo: eu posso ser alguém melhor do que filhos para você. No Biélia, você não precisa se preocupar em ter filhos, Ana. Você vai ter eu a vida inteira. Agora pergunta para uma mãe, para uma mulher
filhos, 10 anos, 5 anos, 2 anos. Fala para ela, se ela só quer ter um marido, pergunta para ela se só a presença do marido é aquilo que ela quer. Eu acredito que toda mulher casa e sonha em ter filhos, e a Bíblia está dizendo que Eucana está tentando mudar a lógica. Eucana está dizendo, Ana, eu sou melhor para você do que 10 filhos, minha filha. Não precisa se preocupar com filho. Deixa eu abrir um parênteses. Filho é filho, esposa é esposo, esposa é esposa, filho é filho. A Bíblia diz que os filhos são herança, ou glória. A Bíblia diz que os filhos são herança. Quando você tem uma casa que tem sacerdote, que tem mulher sábia e que tem filhos, você está vendo a procriação de uma família, você está vendo a descendência dando sequência, você está vendo a aquela família se expandindo. Por quê? Porque ela procriou, porque ela está debaixo das bênçãos e das promessas de Deus. Aleluia. Aí Ana diz, não, tudo bem, você é um marido maravilhoso, você é 10, só que eu quero ter um filho. Eu quero ter esse privilégio de carregar uma criança no meu ventre. A Bíblia diz que Ana levanta com amargura de alma e ela vai orar ao Senhor, e ela vai chorar abundantemente. Você sabia que nos momentos mais amargurosos da sua vida são os momentos que Deus mais responde com pressa? Você sabia que nos momentos mais tribulados da sua história, quando você invoca o nome do Senhor, Ele desce em alta velocidade para responder você, porque a Bíblia diz que ela ora e ela chora. A Bíblia está relatando que Ana vai chorar abundantemente, mas não é porque ela está emocionada, é por causa da dor que ela carrega. Quantas mães que carregam a dor, porque umas não podem ter filhos, outras teve o filho e o filho se perdeu, outras teve o filho e o filho foi para a cadeia, outras teve o filho e o filho entrou no mundo das drogas, e essas mães carregam uma dor que não tem remédio que sai na terra, não tem antibiótico que resolva o problema, porque a dor é na alma, a dor é na alma. Calavassura, camante o remiassé. Quantas mães criaram uma moça no picante o remiassé, olhando para a moça e ante o remiassá, e tudo aquilo que ela não foi na vida, ela está investindo na vida daquela moça, e aquela moça chega uma certa feita da sua vida, que ela toma um direcionamento, ela toma uma direção que quebra e dilacera o coração daquela mãe, ao ponto que a mãe agora está com a alma machucada. Quantas mães estão com a alma machucada porque queriam ter o filho perto, mas o filho foi esquartejado. Eu disse aqui no Biéria no ano passado, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fui fazer uma visita a uma mãe que pediu para orar para uma filha de 12 anos de idade, que a menina estava ficando possessa de demônios. Quando nós entramos para orar pela jovem, sabe qual era a notícia? Não era mais a menina, era o filho que havia sido esquartejado dentro da comunidade, dentro do Rio de Janeiro, porque ele havia roubado dentro da comunidade, e a lei é: roubou aqui, roubou de nós, vai morrer aqui. E a mãe desesperada dizendo: eu vou lá buscar o corpo do meu filho, eu vou lá buscar o corpo do meu filho, ao ponto que o marido, consciente, racional, diz para ela: você não pode ir lá, porque você sabe da lei da comunidade, vão esquartejar você também. Tudo que a séria, sabe o que é isso? A dor da alma de uma mãe, porque só uma mãe tem o entendimento de que dor carrega.
quando um filho se perde, quando um filho entra em caminhos que ela jamais almejou, projetou, idealizou que ele entrasse. Mas oxalá que você, mãe, esteja firme com seus joelhos em terra, porque mães de joelhos, filhos de pé, oh glória, mães de joelhos, filhos de pé. A Bíblia diz que Ana ora, depois ela abre a alma e ela vai chorar, porque o choro é a abertura da nossa alma. Toda vez que alguém chora, é porque vem a sua memória, vem a saudade de alguém, vem a dor, vem uma decepção, uma frustração, e a alma está sendo aberta. Tem gente que até se compõe e consegue não chorar, mas eu conheço gente que a dor é tão grande, que a dor é tão terrível, que quando vem a abertura da alma, ela não se contém, ele não se contém, e ele se debruça diante do Eterno e começa a chorar copiosamente. Homens que pareciam ser homens imbatíveis, agora estão chorando, porque a sua alma está sendo aberta para colocar para fora tudo aquilo que o fere, tudo aquilo que o machuca, tudo aquilo que os entristece. A Bíblia diz que Ana agora vai fazer algo extraordinário. Ana orou, Ana chorou, e provavelmente Ana fazia isso todas as vezes que entrava no templo, mas a Bíblia diz que Ana vai fazer algo extraordinário. Eu vi a pastora testemunhando, eu digo, Deus está na palavra mesmo. Eleguiaço, queimante o comanúcia, camante o remaga. A Bíblia diz que ela vai fazer um voto. Porque tem coisa que não resolve orando, tem coisa na família que não resolve chorando, tem coisa na família que se resolve fazendo voto. Eu me lembro que a minha mãe não era crente, minha mãe já dorme no Senhor. A minha mãe fez um voto de 30 dias de jejum, para Deus tirar nós de um bairro e colocar a gente em outro. Porque meu pai tinha um bar, e esse bar só trazia problema. E a mãe ela visitava uma igreja evangélica, e ela fazia as campanhas dela, e ela fez um voto de 30 dias. Quando deu 30 dias, apareceu alguém para trocar a casa de um bairro anônimo, para trocar uma casa num bairro próximo ao centro de Belo Horizonte. É Deus que faz essas coisas. Mas ela fez um voto, porque quando se fala de voto, tem gente que já fica assustado na igreja, já vai falar de dinheiro. Não, irmão, tem voto de tudo quanto é jeito que você imaginar. A Bíblia fala do voto nazireu, não podia tocar defunto, não podia beber bebida forte, e não podia cortar o cabelo, passar navalha, raspar a cabeça. Era um voto. A Bíblia diz que Isaías andou nu e descalço. Voto. A Bíblia diz que alguns patriarcas usaram um pano de saco, se misturaram na cinza e se deitaram. Voto. Porque o voto tem um poder. O voto nada mais é do que um sacrifício. É por isso que dói em você. Se não doer, não é voto. Ergue-se amor que a faia cia de revalha. É por isso que tem hora que Deus te pega algumas coisas para você votar e você fica louco, porque doeu em você. Porque se não doer, não é voto, é oferta, é esmola, é qualquer outra coisa. Tivemos voto. A Bíblia diz que Ana faz um voto. E olha o voto de Ana. Olha o voto de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa que quer ter um filho, mas agora ela vai fazer um voto irreal. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Meu Deus, é forte. Só de eu ter o privilégio de carregar ele 9 meses, amamentar ele 3 anos, quando eu disse mamar, eu te entrego. Cá para nós, na nossa linguagem pentecostal,
Doida? Hã? Se o desejo de uma mãe é ter um filho, carregar nos braços, criá-lo, educá-lo, dar amor, sonhar com ele, ouvir ele, como é que agora vai se ter uma criança e vai entregar no altar de Deus? Eu posso ser profeta? Porque aquilo que você sacrifica, você não tem ideia do que Deus pode fazer. Ela sacrificou, porque a Bíblia diz que ela faz um voto. Ele olha para ela e diz: larga essa bebida forte. Porque a Bíblia diz que não se ouvia a voz de Ana, só via os lábios de Ana mexer. Porque tem coisa que ninguém precisa ouvir você orar. Tem coisa que é você e o seu secreto. Tem coisa que é você e seu particular. Tem coisa que é você, tem coisa que nem a esposa vai ouvir, meu irmão. Tem coisa que nem o marido vai ouvir, tem coisa que nem o seu pai vai ouvir, meu filho. Nem sua mãe, Derebe, Calavassura. Só que ele está querendo ouvir no biquiaçé, como se ele fosse Deus, como se ele fosse resolver o problema de Ana. Tem gente que quer ouvir a sua oração, mas não pode fazer nada por você. Só que o Eterno está dizendo: eu ouço você no silêncio, eu ouço as suas lágrimas, eu ouço o seu gemido, eu ouço a sua súplica, eu ouço quando não sai palavra e não existe palavra na sua retórica e nem na sua oratória. Eu estou entrando para responder e te dar vitória. Ele está dizendo: larga esse filho, não estou embriagada. Eu sou uma mulher que carrega amargura na alma. Então seja feita conforme a tua petição. A Bíblia diz que Ana sai dali com o voto colocado no altar, com a bênção sacerdotal, e Deus abre a madre de Ana. Ana agora está gestante. Passa-se o tempo da gestação e nasce a criança. O nome da criança é dado de Samuel. Esse Samuel vai ser profeta, juiz e sacerdote. Esse Samuel é resposta do voto de Ana, mas é resposta de uma nação. E aqui vai uma palavra aos pais que estão aqui e me ouvem. Os seus filhos, quando são ensinados o caminho que se deve andar, eles serão respostas para bairros, para cidades, para estados, para faculdade, para dentro do setor profissional. Eles serão respostas. Eles serão respostas para ambientes que você não vai conseguir entrar, mas os seus filhos entrarão e serão um canal transmissor da glória de Deus. A Bíblia diz que Samuel agora completa 3 anos de idade. Samuel é desmamado. A Bíblia diz que Ana agora sobe como de costume ao templo. E quando ela sobe, a Bíblia diz que ela entrega Samuel ao sacerdote, se despede da criança e volta para casa. Olha a força dessa mãe, porque ela vai se desvincular emocionalmente daquele filho, sabedora que aquele filho não é dela, é de Deus, e que Deus tem um propósito na vida dele. Mãe e pai que me ouvem, os seus filhos são propósitos do Eterno. Quando você entende isso, você ensina o seu filho, primeiro, o caminho que ele deve andar. Segundo, você forja nele e nela o caráter do Senhor. Terceiro, o caráter da sua casa. Porque
eles vão transitar em ambientes que você não vai transitar, mas aquilo que você ensinou a eles, eles jamais esquecerão. Não é assim quando você está corrigindo seu filho? Parece que ele não está ouvindo, né? Quanto mais você cobra, parece que mais ele está não ouvindo. Engano nosso muitas vezes. Porque muitas vezes, no tempo oportuno, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo cobrado, vai ser colocado em atividade. A Bíblia diz: papel do sacerdote, proteção, provisão. Papel da esposa, amor, carinho, afeto. E nos nossos dias, como nos tempos antigos, as mulheres hoje têm um papel importante, porque elas têm auxiliado os maridos na receita mensal, lutando para conquistas, para conquistar. Muitos de nós que aqui estamos vendo de uma geração que só o homem trabalhava, e alguns diziam assim: onde come um, come 10. Come tudo mal, mas come. Não é assim? Muitos de nós não passamos fome, mas muitas vezes você queria comer algo melhor como criança. Mas quando o pai e a mãe dos dois estão trabalhando, estão lutando para uma receita melhor, perceba que os filhos vão ganhando qualidade de vida, os filhos vão ganhando melhorias. Quem está aí, diga glória. Mas isso não quer dizer que o filho tem que ficar lá de braço cruzado, dizendo: oh meu Deus, meu pai e minha mãe põe tudo aqui, eu só tenho que dar glória. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. Enquanto não chega, continua honrando o seu pai, continua honrando a sua mãe. Quando você honra mãe e pai, meu querido e minha querida, e quando eu falo de honra, eu posso aqui enumerar várias coisas. Quando eu falo de honra, honra muitas vezes é pegar o seu pai e sua mãe e levar para um shopping. Honra muitas vezes para Deus é pegar os seus pais e levar para um lazer, comprar um presente. Isso é honra. Isso é honrar o pai e a mãe. Além de obedecê-los no Senhor, além de honrá-los no Senhor, você precisa honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Quem está aí, diga glória. Eu termino para me orar com você. A Bíblia diz que Samuel está no templo, e agora não é Ana que cuida dele. Por quê? Porque nós não criamos filhos para nós. Teve nem glória. Eu vou repetir para ver se a sintonia se sintoniza aí melhor. Nós não criamos filhos para nós. Sabe por que tem pai e mãe sofrendo? Porque estão criando filhos para si.